e que, como nada acontece por acaso, não é verdade? O acaso não existe, né? Einstein dizia que Deus não joga dados. Eu abri por acaso esse livrinho aqui e gostei da página e tem um pouco a ver conosco. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver, basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes, basta que não te escandalizes com ninguém, basta que tudo vejas com naturalidade, basta que te contentes com o que tem e com o que és. Basta que não te aflijas para ser mais depressa do que é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu, basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar sem ofender a que seja. Basta que na terra não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Porque tantos de nós, na ânsia das coisas, nos prejudicamos. Ficamos ansiosos, por exemplo, e acabamos trazendo complicações para a nossa vida, para a nossa saúde, trazendo para nós distúrbios, que, na realidade, todo distúrbio da mente, do corpo, é reflexo, é sintoma de que acontece um distúrbio espiritual. E com relação ainda ao tema de hoje, são três frases que eu achei interessantes. Basta que não te aflijas para ser mais depressa do que te é possível. Quantos de nós não temos ideais grandiosos, queremos fazer coisas maravilhosas, e esquecemos das coisas que são possíveis para nós, que estão próximos de nós. Nós podemos ser grandes do ponto de vista da vida, no ponto de vista coletivo da vida, desde que nós façamos aquelas coisas pequenas que nos são possíveis, como as abelhas que trabalham na sua pequenez, fazendo mel, colhendo pólen, fazendo mel, e fazer um trabalho tão importante. Então, muitos de nós temos ambições, quero melhorar o mundo, eu quero fazer coisas maravilhosas para ajudar, e acabo não cuidando nem de mim, deixa de fazer as coisas mais pequenininhas. E a outra, basta que faças o óbvio e não o extraordinário, que está relacionado com a anterior, né? Então, nós não precisamos, Deus não precisa de nossas atitudes extraordinárias. Extraordinário é o que nos é possível, porque tantos de nós não fazemos nem isso. E, por fim, basta que na terra não permaneças na expectativa de felicidade absoluta, né? Nós não vamos viver a felicidade aqui na terra, do ponto de vista pleno, eu diria, porque a felicidade é um conceito absoluto. E como a vida na Terra é passageira, é relativa, então nós não podemos ter a pretensão de ter a felicidade absoluta. O que nós podemos e devemos buscar é momentos de felicidade, né? Por falar em felicidade, num grupo de amigos perguntava para as pessoas: você é feliz, você não é feliz? E quando perguntaram para mim, eu disse: eu sou feliz. Mas você é feliz sempre? Eu sou feliz porque eu escolho ser feliz. Mesmo nos momentos de infelicidade, eu sou feliz. Porque nós temos que ter consciência do que nos é possível, do que nos cabe. E termos consciência de que aquele momento de infelicidade é um momento passageiro. E que isso não vai me derrubar. Porque se aquilo me derrubar, eu, além de vencer esse momento de infelicidade, ainda vou ter que vencer as outras dificuldades para me levantar novamente. Então, nós podemos escolher ser felizes, independente do que está à nossa volta. Então, falando ainda sobre o nosso Congresso Saúde e Luz, uma coisa curiosa, porque essa palestra já era para ter ocorrido, se eu não me engano, há 3 ou 4 semanas atrás. E na data que tinha sido marcada, a primeira vez, veio o Vansan aqui, e aí eu
eu cedi a vez para ele fazer a palestra nesse dia. E depois deveria ser na semana passada, que esteve o Florencio aqui, e mais uma vez foi adiada, calhando para hoje. E o tema, a métrica do Congresso Saúde e Luz é o que é? É falar sobre saúde, falar sobre espiritualidade. E nós tivemos aqui profissionais de saúde, como Alberto Almeida, Antônio Cabrita, Davi Brandão, Fernando Fernandes, Florencio Anton, Henriques Lourenço e Mário Simões. Eu coloquei aqui na relação só os que são da área de saúde. E eles falaram sobre tantas coisas maravilhosas relacionadas com a busca do equilíbrio, a busca da paz, a busca da saúde. Ou seja, eliminar, se livrar, se curar dos distúrbios, né? E falaram muitas coisas, como saúde integral, sobre estados da consciência, sobre doação de órgãos, que é muito importante, no sentido de que se nós mantermos a nossa saúde, nós temos condição de doar órgãos melhores para aqueles que vão, porque nós vamos embora, deixamos nossa carcaça aqui, né? Então, por que não dar uso para ela, né? Falaram sobre energia espiritual, sobre psicobioenergia, sobre o atendimento fraterno, também muito importante, porque é lá que nós temos a relação com o paciente espírita e que nós ali ajudamos, principalmente, mas não somente, nos distúrbios espirituais, nos distúrbios que são relacionados com causas espirituais e psicoenergia vital espiritual. Então, nós falamos sobre tantas coisas e nos enriquece até para pessoas que são leigas como eu, e nos enriquece, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a perceber, e eu estava assistindo meio de lado, porque eu estava trabalhando aqui com o pessoal da filmagem, e eu ainda tinha várias coisas que eu pensasse, isso aqui eu podia falar, isso aqui eu podia falar, mas aí acaba que passa e nem tudo fica. Mas é muito bom, vale a pena, quem não pôde estar aqui, se interessar por assistir os DVDs, vale muito a pena, é muito bom. Os distúrbios espirituais, nós podemos dizer que o reconhecimento dos distúrbios espirituais já é uma realidade, né? Isso que eu digo de forma generalizada. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde já reconhece como definição de saúde o bem-estar espiritual. Ou seja, a ausência de distúrbio espiritual é um índice positivo para se ter saúde. E também o Código Internacional de Doenças, que prevê o diagnóstico da influência espiritual nos enfermos, né? Então, ou seja, já é uma realidade a questão dos distúrbios espirituais. A medicina tradicional, ela hoje, em alguma intensidade, já tem isso. Os médicos que são céticos já não são veementemente contra essas terapias. Nós temos as terapias não tradicionais também, as terapias holísticas, que não são relacionadas à medicina tradicional, que também se preocupam e buscam a cura para os distúrbios espirituais. Existem terapias mistas, né? Nós poderíamos dizer que o tratamento que nós temos aqui no centro, aqui nessa casa espírita, é uma terapia mista. Por quê? Porque as pessoas que vão ao atendimento fraterno contar dos problemas que elas têm e tal, e que por vezes são recomendados mais diversos tipos de tratamento, como, por exemplo, assistir palestras, fluidoterapia e tal. E, ao mesmo tempo, nós temos médicos aqui, médicos da Associação Médico Espírita, do GEAC, que fazem acompanhamentos. Naturalmente que, se eu tenho um problema familiar, um problema de relacionamento com alguém e que isso está me
trazendo algum transtorno, isso não seria, nesse exemplo, um caso de eu ter um acompanhamento médico. Mas existem, nós sabemos, que existem distúrbios que envolvem também a questão espiritual como a questão orgânica. Então, é importante que um médico faça o acompanhamento, o médico ele identifique que existe realmente associado um distúrbio orgânico, porque ele vai recomendar que esse paciente vá para os hospitais, vá ter o acompanhamento orgânico, físico, com esses médicos. E avaliação da melhora. E isso é um fator que eu acho de suma importância. Por quê? Porque muitas vezes os médicos que nós vamos encontrar lá nos hospitais, lá nos centros de saúde, eles são céticos. Eles não dão importância ao tratamento espiritual. E muitas vezes chegam pacientes lá que, entre aspas, sem cura, e, por intermédio do tratamento espiritual, eles obtêm a cura. E isso, então, é um ponto para mostrá-los que é uma coisa a se preocupar, é uma coisa a ter atenção, porque está tudo misturado, está tudo relacionado, né? Nós temos também até tratamentos esotéricos. Então, ou seja, realmente, nós somos envolvidos até hoje, desde os primórdios da humanidade até hoje, nós estamos envolvidos com esses distúrbios. E cada vez mais, os segmentos vão buscando esse tipo de tratamento. No caso particular da medicina tradicional, é importante, por quê? Porque está relacionado ao método científico, e é importante que nós possamos mostrar cientificamente que é possível, que o distúrbio espiritual existe e que é possível tratar e comprovar cientificamente isso. A saúde, nós poderíamos dizer que está relacionado com todas as partes, vamos dizer assim, do nosso ser, né? Então, o corpo saudável, a mente e o espírito saudável, né? Aí no espírito nós somos espíritas, então nós usamos essa denominação, mas nós poderíamos falar a alma, o inconsciente, ou o que for, né? Então, ou seja, tudo está relacionado. Se eu estou com o meu corpo doente, meu ser está doente. Se a minha mente está doente, meu ser é doente. E se meu espírito é doente, eu sou doente, né? Então está tudo relacionado. O ser vivo, o ser encarnado, ele é composto pelo espírito, que é a sua individualidade, é a sua essência, o perispírito e o corpo físico. O corpo físico é esse que todos nós conhecemos e vemos e tocamos. O espírito é uma coisa que o nosso conhecimento ainda não é suficiente para definir, apesar de que o livro dos Espíritos, os Espíritos dão-nos uma definição do que é o nosso espírito. Mas o nosso espírito ele tem alguma constituição que não nos importa saber qual seja, efetivamente, né? O nosso ser, a nossa intimidade. E que ele não pode se ligar diretamente com o corpo pela diferença de natureza entre os dois corpos. Então, nós temos um corpo intermediário que é chamado de perispírito. E, então, o perispírito ele é responsável para ligar. E as doenças que acontecem no corpo, elas são transferidas, elas ficam gravadas no perispírito. E o nosso espírito as mantém. Por quê? Porque o perispírito ele permanece depois de desencarnado. Então, ou seja, uma doença que nós adquirimos, ela fica gravada
no perispírito, isso significa que ela vai ser transferida para outras encarnações. Em outras encarnações, essa doença ela vai se refletir. Por quê? Porque ficou gravada no perispírito. Então, ou seja, nós percebemos que uma doença, ela é trazida também pelo espírito. Por quê? Porque se hoje eu sou 100% saudável, o que não é verdade, acometido por alguma coisa, eu vou gravar no meu perispírito e vai ficar gravado nele. Eu vou levar comigo, depois do desencarne, até a próxima encarnação, quando eu volto. Então, na encarnação seguinte, esse registro que está no perispírito, ele vai imprimir no corpo que vai se formar na nova encarnação, ele vai imprimir os problemas que a tal doença ela provocou. Por exemplo, se eu sou um tabagista, eu vou pegar o meu órgão material vai ser danificado e vai imprimir no perispírito, no órgão correspondente perispiritual, vai imprimir também esse mal, porque o mal ele também vai atingir ao corpo perispiritual. E pronto, eu desencarno por causa disso, e na encarnação futura, logicamente que esse mal que ficou no perispírito, ele vai vir para cá, né? É importante lembrar que é na matéria que nós vencemos os males. É na matéria. Porque alguém poderia perguntar, mas pronto, eu vou desencarno, essa doença que eu tenho no meu perispírito, eu vou para um hospital lá no mundo espiritual e me curo. E da próxima vez, eu venho sem ela, né? Apesar de que isso não é totalmente mentira, isso pode acontecer, né? Mas não é o habitual. Por quê? Porque para que nós pudéssemos ter essa cura plena no mundo espiritual, isso demandaria muito trabalho ativo, e que nós não temos tempo. E se nós temos a imperfeição para adquirir esses males, nós somos imperfeitos o suficiente para não nos esforçarmos para nos libertar no mundo espiritual. Então, o que nós passamos no mundo espiritual é basicamente a preparação para que na outra existência nós venhamos mais capacitados para suportar e superar. Porque eu posso muito bem, na encarnação seguinte, de tão habituado e de tanto gosto pelo tabaco, eu voltar tabagista na encarnação seguinte, né? Isso para citar esse exemplo. Na Revista Espírita de 1866, um espírito deu um depoimento dizendo que, sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, por quê? Porque o perispírito ele antecede o corpo, a formação do perispírito antecede a formação do corpo. Poderá tornar-se a causa em relação a esta, a enfermidade. E, se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele, com os órgãos equivalentes do perispírito, serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Então, a relação entre os males pelos quais passamos, nós podemos transmiti-lo para encarnações futuras e que vão refletir nas outras encarnações quando nós voltarmos. Isso é de tal forma verdadeiro que Carlos Bacelli, no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele trouxe uma impressão de Chico, que ele dizia que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Então, o que nós temos no nosso ser, né? Não vou dizer no nosso espírito, porque o espírito não é meu, eu sou o espírito. As imperfeições que nós temos em nosso ser,
nós temos uma necessidade de expelir. E isso acontece através das doenças do corpo físico. Então, a doença do corpo é um processo de cura para a nossa alma. Então, se nós somos doentes, nós temos a alma doente. E isso não é questão de dúvida, é uma verdade. Toda moléstia do corpo, portanto, tem ascendentes espirituais. Todo mal que nós temos no nosso corpo está relacionado com um problema que nós temos no espírito. Se esse ascendente espiritual está relacionado efetivamente com o passado nosso, né? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, disse Emmanuel no livro Consolador. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, ou seja, nossa ação é que vai ser a responsável pela cura, né? Mas também não podemos nos iludir que nós vemos uma pessoa fisicamente saudável, que nunca lhe acomete nenhuma doença, nem nada. Essa pessoa é uma pessoa que ela é perfeita, o espírito é bom, não é? Né? Por que não é necessariamente verdade? Porque eu posso muito bem, numa determinada encarnação, por escolha, por alguma situação, optar por vir com uma saúde perfeita, de forma que outros males do meu espírito, não aqueles que causaram um mal físico, eles possam ser trabalhados naquela determinada encarnação, né? Por quê? Por causa das minhas dificuldades, por causa das minhas dívidas, seria mais fácil, porventura, que eu pudesse trabalhá-las, não passando por problemas de saúde, né? Ou seja, o fato de uma pessoa fisicamente ser saudável não diz absolutamente nada com relação à sua condição espiritual. Pode dizer, mas não é de certeza. Também não é raro que um mal pelo qual a pessoa passa não esteja associada a outros seres desencarnados. Pode ser por simpatia vibratória, pode ser por débitos do passado. Então, ou seja, os distúrbios espirituais também podem estar relacionados com outros espíritos, pelo qual nós tivemos experiências passadas, ou por simpatia. Então, nesse exemplo do tabaco que eu dei há pouco, um tabagista, ele vai ter perto de si outros espíritos viciosos ligados ao tabaco. Por quê? Porque um espírito desencarnado não pode fumar, né? Ele não tem como fumar, né? O ato de fumar é uma coisa exclusiva dos encarnados, porque o cigarro é uma coisa material. Mas o espírito desencarnado, o que ele pode fazer? Ele pode aurir aquela energia do tabaco, aquela energia viciosa que envolve o espírito tabagista, o encarnado tabagista, porque aquilo dá um prazer para o tabagista, e essa energia produzida ali, o espírito desencarnado vai aurir. Então aquele espírito, porventura, pode nem te conhecer, pode nem saber o que é. Passou, sentiu aquela energia, então ele vem pegar, porque ele não pode fumar e ter esse prazer. Então ele pega boleia no prazer do outro. Nesse sentido, é muito importante que nós auxiliemos os espíritos desencarnados. Por quê? Porque nós percebemos aí que a doença que nos acomete, ela envolve um grupo de pessoas, um grupo de espíritos, né? Isso nessa situação agora. E as situações de dívidas do passado, né? Nós vemos a literatura espírita recheada de casos em que uma pessoa engana a outra, rouba-lhe o dinheiro, e aí o espírito desencarna o que foi roubado, fica com ódio, quer vingança, quer justiça, porque ele foi roubado, né? Ele tem razão em querer justiça, ele só não está certo em buscar a vingança, buscar a justiça com as próprias mãos. Então, ele
que foi prejudicado vai querer voltar para obter a justiça que ele acha que ele que tem que praticar, ele que tem que buscar. Ele não lembra que Deus não deu a ninguém o direito de fazer justiça. Ele é o único que faz a justiça, né? Muitos de nós vemos aquele que faz o mal, né? Aquele que faz o mal, e passa uma vida inteira, nós observamos, né, no nosso ponto de vista, passa uma vida inteira se aproveitando desse mal que ela faz, né? E eu fico pensando, Deus não é justo, eu sofri o que sofri e ele está lá, então eu vou fazer a justiça. Não é assim, né? Porque Deus é o único que conhece o coração de cada um. Então ele sabe bem quando que aplica a justiça. Por quê? Porque Deus é justo, Deus não castiga. Ah, ele fez o mal, então vamos açoitá-lo, vamos... Não é assim. Não é assim. Deus, ele é bom. Ele quer que aquele que fez o mal repare o mal e não que ele seja castigado. Então não adianta nada eu tentar aplicar a justiça para alguém que não esteja em condições de cumpri-la. Então Deus espera, porque nós temos a eternidade toda. Deus espera até que ele se encontre em condições, porque a justiça não falha, né? Como diz a nossa língua comum, né? A justiça tarda, mas não falha. Então é isso que nós temos, por essa razão é que nós temos que ajudar. Muitas vezes aquele que me persegue foi prejudicado por mim. Ele tá buscando uma coisa legítima, porque ele foi prejudicado. E isso nós estamos falando de um para um. Imagina aqueles senhores de escravos, né, que foi à África buscar os escravos para levar para a América. Os senhores de escravos que compravam aqueles escravos e eram senhores, se achavam senhores daquelas almas e faziam o que lhes desse na cabeça, usava e desfrutava de todos eles, fazia o que queria, e aquela multidão de escravos, quando desencarnam, o que eles querem? Justiça, né? Muitos desses foram reis de tribos em África e foi para a escravidão. Então é lógico que eles querem justiça. É legítimo. Eles só não podem ir buscar com as próprias mãos. Então, eu que fui um senhor de escravo no passado, hoje eu tenho uma multidão de alma dando na minha cabeça. O que eles querem? Eles querem que eu pague tudo que eu fiz e querem que eu sofra o mesmo que eles sofreram. Só que nós não temos a medida justa. Nós vamos fazer aquele irmão pagar o que ele sofreu, mas ele sempre bota um jurozinho em cima. Nem que seja de 0,5%, mas ele bota. Já Deus não. Deus, ele dá a cada um exatamente segundo o que eles fizeram. Por isso que é importante, é fundamental, que nós deixemos para Deus a cobrança da justiça, a aplicação da justiça, né? E isso vale para nós no dia a dia, porque nós também somos prejudicados, né? E nós não precisamos falar nas coisas grandiosas, não. Nós vamos entrar na rotunda, aquele cara fecha a nossa frente, e aí estamos nós esbravejando contra ele. Eles fizeram errado, eu estava certo, né? E aí eu bato no carro do outro, ou melhor, o outro bate no meu carro, eu estava certo. Eu, antes de me preocupar se tem vítima, eu já vou esbravejando que ele destruiu meu patrimônio. Eu nem me preocupei ainda se houve alguma vítima para acudir, eu já estou preocupando no valor do meu carro, né? Então nós temos que pensar também nas coisas pequenas, no dia a dia. É aquilo que eu falei no início. Nós nos preocupamos com as coisas grandiosas e não nos preocupamos com aquelas coisinhas que estão perto de nós. No livro Céu e Inferno,
Kardec diz que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Ou seja, parte do processo de cura dos distúrbios espirituais está na reparação, na expiação. Então, hoje, eu passo por dificuldades porque eu tenho necessidade de reparar. Reparar, às vezes, eu venho em meu lar, vem um filho problemático, um filho que não me aceita. Por quê? Porque no passado eu lhe causei problemas e ele está revoltado. Então eu tenho que reparar isso, eu trago ele para o seio do meu lar para eu poder buscar essa reparação, poder reajustar aquele irmão que ficou desajustado por responsabilidade minha, né? Quando eu me arrependo, eu dou a permissão para que ele venha ter comigo, para que nós possamos partilhar a experiência. Depois disso, eu vou reparar o mal, né? Nós nunca somos castigados, nós reparamos os erros. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, nós podemos pensar, efetivamente, que todo distúrbio espiritual seja representado por intermédio de uma doença orgânica, uma doença mental, e envolve reparações de atitudes do passado. Ainda no céu e inferno, diz que o espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. Então eu passo épocas e épocas não aceitando o que aconteceu, achando que eu estava certo, achando que eu tinha motivos. Enquanto eu não me arrepender, enquanto eu não quiser me libertar do mal pelo arrependimento, eu vou ficar sofrendo aquelas consequências. Aí, essas consequências não fazem parte da reparação. Elas são um agravamento do mal que eu pratiquei. Só depois que eu me arrependo é que eu parto para o processo de reparação, de recuperação. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. Então, só depois que eu me arrependo é que eu me coloco em condições de reparar os meus males. Então, aqui, voltando a essa figurinha, o nosso corpo, então, está relacionado com o nosso espírito, naturalmente, né? Seria até desnecessário enfatizar isso, mas é importante que nós saibamos que o que nós temos no nosso corpo de doença, ela tem um cerne no espírito. Toda doença que eu não tenho e que eu desenvolva, ela pode ser reflexo do meu passado ou de um vício novo que eu desenvolvi agora, o que vai refletir em problemas futuros. E é natural que nós ainda estamos longe da perfeição, nós estamos aqui, fazendo a transição disso aqui para cá, né? Aqui no planeta, nós temos essa natureza ainda. Nós não podemos esperar de nós uma situação em que os habitantes dos mundos celestiais, por exemplo, experimentam. Nós estamos em processo de aprendizado, de recuperação. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos doentes espirituais. Todos nós, de uma forma ou de outra. Existem várias definições, em vários sítios, falam literatura espírita, na apometria e os holísticos, eles têm várias definições, várias denominações. Mas, mais ou menos resumindo,
as patologias da alma ou do espírito são mágoas, são ressentimentos, são desesperos, são atritos, são irritações que vão entretecendo as nossas crises do pensamento. Estabelece lesões mentais e vão acabar culminando em processos patológicos. Então, ou seja, nossas irritações, nossos ressentimentos que vamos cultivando ao longo da vida vão provocar lesões mentais e culmina depois em processos de patologia, tanto no corpo quanto na alma. As patologias do corpo podem ser curadas nessa vida. As doenças da alma também, mas a maioria das vezes elas são levadas após o desencarne, tendo que voltar para reparar isso depois. Quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Então vocês percebam que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, né? Ah, aquela pessoa me enlouquece. Não, ela não me enlouquece. Eu é que me deixo enlouquecer por aquela pessoa, né? Eu tenho uma profunda mágoa pelo que ele ou ela me fez. A pessoa me magoou profundamente. Não, eu é que me magoei com o que ela fez. Nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem. Nós somos responsáveis pela forma como nós respondemos às ações dos outros. Existem as doenças kármicas, as doenças kármicas são aquelas que nós nascemos com ela, né? Muita gente fala sobre Deus, questiona Deus por fazer nascer, por permitir que nasçam crianças com problemas congênitos. E aí eles falam, mas poxa, por que elas fizeram? Como é que Deus permite que uma criança nasça desse jeito, né? É porque eles não conseguem perceber que, pelo contínuo da vida, nós temos doenças que são transmitidas, elas permanecem conosco até a completa cura, de encarnação em encarnação. E essas são as doenças kármicas. São os males, as faltas do passado que são refletidas na vida presente. Então, estão relacionadas, por exemplo, ao vício, como cigarro, bebidas alcoólicas, drogas e assim por diante. A agressividade humana, a violência, a maldade, o sequestro e assim por diante. Que somos nós que fazemos, coisas que nós estamos dentro de nós. Através do pensamento também negativo, como o ódio, como o ciúme, como a inveja. Então, nós temos que cultivar a libertação dessas coisas, nos libertar disso. Nós podemos ter como distúrbio espiritual, indução espiritual, obsessão, simbiose. São vários tipos de processos de distúrbios que estão relacionados com outros espíritos. A indução espiritual ocorre com espíritos desencarnados, podem também ocorrer através de espíritos encarnados. A obsessão, nós encarnados podemos obsediar outros encarnados ou outros desencarnados também. Não é raro que isso aconteça. A simbiose, quando dois espíritos, por qualquer ligação do passado, por faltas que eles cometem juntos, que os mantém ligados e eles se nutrem um do outro e produzem essa forma simbiótica e às vezes um está num plano espiritual ligado simbioticamente ao espírito encarnado, né? E para tudo isso existem tratamentos, os tratamentos espirituais, né? Parasitismo, onde há um espírito que suga toda a vida do outro, ou tenta sugar. Deus permite que isso aconteça, por quê? Porque é um processo de aprendizado também. Nós encarnados, passando por processos obsessivos,
nós também passamos por aprendizado, como, por exemplo, mudar a forma de pensar. Eu posso ser obsediado por um espírito que se vincula a mim pela forma como eu penso. Se eu penso positivo, se eu vibro positivamente, os espíritos que vão se associar a mim são bons espíritos. E os bons espíritos não buscam o mal, evidentemente. Então, eles se aproximam de nós para nos auxiliar. Agora, se eu vibro negativamente, quais são os espíritos que vão se associar a mim? São os espíritos negativos que estão vibrando nessa mesma sintonia. Então, eles vão estar usando-nos, entre aspas, e Deus permite isso para que nós aprendamos a agir de forma diferente. Isso também acontece. E volto a lembrar o que eu disse, é muito importante nós termos em mente que o outro que está nos obsediando é nosso irmão. É nosso irmão. Eles merecem o nosso amor, o nosso carinho, e é principalmente esse tipo de sentimento é que nós vamos ajudá-lo a nos curarmos. Porque se ele que me persegue se cura, ele vai me deixar livre. Então nós temos que ter isso em mente a todo momento. Os espíritos obsessores são almas sofridas que podíamos ser nós. Se tivéssemos passado pelos problemas que eles passaram, quem sabe nós não estaremos fazendo pior, né? Para esses distúrbios espirituais, existem várias terapêuticas. Por exemplo, o passe fluídico, em que repara as energias da pessoa, né? A oração é uma arma poderosíssima que todos nós temos em mãos para agir. Orar por nós, orar pelos que sofrem, orar pelos que praticam o mal, né? O estudo, o cultivo do Evangelho no lar, em que nós passamos momentos falando sobre o Evangelho de Jesus e atraindo para junto de nós bons espíritos, ao mesmo tempo que aqueles espíritos que ainda teimam em permanecer no mal possam também escutar e aprender conosco. Então, o Evangelho no lar é muito importante. Reequilibra as forças, os bons espíritos que se aproximam de nós nos inspiram bons ideais e tudo mais. Então, se nós nos evangelizarmos, nós temos grandes chances de obtermos grandes curas ainda nessa vida. No que diz respeito à doutrina espírita, nós aprendemos com ela que os atos de bondades, ainda aqueles mais tímidos, aqueles mais simples, são plantações de alegrias eternas no nosso jardim da vida. O perdão incondicional das ofensas é fundamental, é fórmula santificante, como diz, para a supressão da dor e para a renovação do nosso próprio destino. E o que eu penso ser o mais importante, que é a reforma íntima. A reforma íntima, ela pode nos libertar completamente dos distúrbios, né? Logicamente que temos que pensar que milagres não existem, né? Se eu tenho um problema físico decorrente de um distúrbio do passado, a minha reforma íntima, nesta vida, não vai causar nenhum passe de mágica e nos deixar curado, né? Quando aquele mal físico não possa obter cura, como, por exemplo, uma cegueira, vamos dizer. Então, mais para a próxima, eu posso extinguir esse processo de distúrbio nessa própria vida. A reforma íntima, sem dúvida, é o mais principal. Eu acho que eu passei da hora, né? Mas, paciência. Eu agradeço a todos, agradeço a espiritualidade pela inspiração e, como disse o Fernando bem, se eu não me engano, no domingo,
o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Quem mais precisa ouvir o que eu falei fui eu. E eu agradeço a espiritualidade pela inspiração e que eu possa aplicar na minha vida tudo isso que eu recomendo para todos nós. E que Jesus nos abençoe a todos.